Bom dia. Queria começar primeiramente agradecendo à igreja pelas orações, pela minha madrasta e meu pai. A Cleide, a esposa do meu pai, se encontra hoje no UTI ainda. Estive com ela ontem à tardezinha. Ela continua essas últimas quase 2 semanas no estado estável, mas infelizmente é um estado estável muito ruim, né? Então, os rins dela, uns 2 semanas atrás, pararam de funcionar. Ela tem uma infecção pulmonar que acabou espalhando e para mantê-la viva, ela está no processo de ventilador e tudo, diálise. Mas os médicos ainda são otimistas que a infecção agora está sob controle. Ontem suspenderam os antibióticos para ver se o corpo dela continua reagindo. Então ela continua em estado grave, mas agradecemos as orações por ela, por meu pai. Meu pai é um touro, ele está muito forte, muito confiante no Senhor, seja que for o resultado, está animado no Senhor e entende que Deus está em controle disso. A única coisa que ele falou para mim, ele diz: Gary, quando a sua mãe faleceu, eu casei com alguém 20 anos mais nova para eu nunca ter que passar por isso de novo. Então aqui eu estou de novo passando por isso, né? Mas brincando, mas a gente percebe a dor que ele passa nesses dias. Então agradecemos a oração da igreja por ele. Várias pessoas têm respondido os nossos, postagens no grupo, afirmando suas orações. A gente quer realmente agradecer esse apoio da igreja nesse sentido. Também queria agradecer o Serjão, né? Na realidade era para o Serjão estar aqui agora, nesse culto, e era para mim estar na escola dominical, mas eu tenho um voo um pouquinho antes de meio-dia. Então, eu vou passar essa semana estudando em São Paulo. Voltei a ser aluno. Então, o voo que eu consegui para esse módulo que eu estou fazendo lá é justamente nesse horário. Então, Sejão trocou horário comigo para eu poder estar aqui e ainda chegar no aeroporto a tempo para o voo. Então, vou perder a aula do Sejão, mas estamos aqui. Então, semana que vem, na realidade, eu estou começando uma série para a escola dominical no Sermão do Monte. Então, esse é o primeiro na série. Se quer a continuidade, tem que vir para a escola dominical. Começando semana que vem, nós vamos estar nisso, né? Então, na realidade, essa série nasceu no meu coração, através do meu devocional pessoal. Esse ano eu estou fazendo no meu devocional um estudo na harmonia dos evangelhos. Eu escrevo um blog e o endereço do blog está ali embaixo. Então, se você gostaria de preparar, para as próximas aulas, quiser procurar no blog, ver o que tanto eu escrevi sobre essa mensagem agora, quanto do que vou cobrir semana que vem. Então, semana que vem a gente vai tratar o resto do capítulo 5, na escola dominical, se Deus quiser. Então, nesse blog você vai no mês de maio desse ano, e o primeiro postagem é a introdução às bem-aventuranças que nós vamos tratar, e assim por diante. Então, tem mais de 1.400 postagens nesse blog, então isso ajuda você a achar onde nós estamos. Um detalhe, é tudo em inglês, né? Então pratique o seu inglês,
Mas o Google Translate faz um trabalho razoável, né? Então, se você pega, colar, copiar, colar, no Google Translate traduz para um português razoável para você poder acompanhar ali e, talvez venha pensando um pouquinho sobre o que está lá. Mas hoje nós vamos tratar as bem-aventuranças. Nos Estados Unidos temos uma lei de direitos e um dos direitos que é marcado nessa lei é o direito da busca de felicidade. O direito da busca de felicidade. Vários anos atrás, saiu um filme baseado em fatos reais, chamado A Procura da Felicidade. E no filme é um homem recém-casado com um filho pequeno que estão buscando sucesso na vida. Ele abre um negócio vendendo aparelhos médicos que ele achava que ia dar para ele, um bom início da vida, que virou para ele um elefante branco que ele estava tentando vender, achando que ia vender como água, mas ele lutava muito para vender essas máquinas para até sobreviver. E ele acaba correndo com esses aparelhos para sobreviver, mas dificilmente ele consegue viver. Nesse processo, a esposa dele o abandona. E ele finalmente decide procurar um outro rumo. E ele tenta entrar no bolsos de ações como estagiário, para poder mudar a sua vida. Só que como estagiário ele não ganhava nada. E ele tinha que correr com outros estagiários para uma ou duas vagas que tinha na empresa. E os outros todos formados em administração e tudo. E ele criando um filho sozinho, vendendo máquinas para sobreviver. No dia antes da entrevista dele, ele vai preso por causa de contas não pagas. E ele chega na sua entrevista com só uma camiseta e uma calça suja, suado, desesperado. E ele, no final das contas, consegue o emprego e a vida dele de fato muda. E parece que a mensagem do filme é que a procura da felicidade termina em ter dinheiro, ter um bom emprego, ser bem-sucedido e assim por diante. E de fato, esse é o que o mundo comunica como o alvo da procura da felicidade. Que a felicidade se encontra em recursos, em estabilidade, em finanças, em dinheiro, em sucesso. Mas a Bíblia nos apresenta um outro caminho totalmente diferente. De fato, finanças, sucesso podem proporcionar momentos felizes. Mas é uma felicidade passageira, pouca, que quase sempre termina em tristeza profunda. Então Jesus apresenta para nós no início do Sermão do Monte o que chamamos as bem-aventuranças.
E ele fala aqui, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E uma outra palavra, uma outra maneira, um sinônimo das bem-aventuranças seria a felicidade. Feliz são. Teologicamente, a gente prefere uma tradução espiritualmente prósperos, né? Mas a prosperidade espiritual deve trazer para nós uma felicidade, ou talvez melhor palavra, alegria, como fruto do Espírito. Uma vida em que nós sentimos alegria, paz, transbordamos de alegria. Um dos motivos que o Piper é um dos meus autores prediletos é que ele jorra alegria. E muitas vezes a gente sente que na vida cristã, que o cristão é um bando de chupa-limão. Um bando de pessoas que são sempre carrancudos e tristes. Esse não é o caminho de Deus. Isso não é o que a Bíblia apresenta. E Jesus começa, ao meu modo de ver, melhor sermão que já foi pregado na face da terra, com 9 frases de feliz, alegre, bem-aventurados. 9 vezes em seguida ele diz: se alegram os que estão assim. Então, para evitar um sermão em 9 pontos, ao analisar esses 9 itens, eu percebo 3 trilogias, ou seja, grupos de 3 que são relacionados uns com os outros. E nós vamos considerar então esses 3, cada um com 3 aspectos diferentes da mesma coisa, que são os passos que Jesus apresenta para a verdadeira, duradoura felicidade que todo mundo busca, mas que poucos de fato acham. Vamos ler o texto e então entrar nele. Mateus 5, começando em versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, por isso é chamado Sermão do Monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, então essas são instruções aos discípulos: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus começa nos dando aqui 3 aspectos do que eu vou chamar de humildade. O primeiro passo no caminho para a felicidade, para ser bem-aventurado, é a prática de humildade. É praticar a humildade em nossas vidas. E ele cita 3 aspectos dessa humildade. O primeiro deles ele chama de, literalmente, pobres de coração. Os pobres de espírito. É traduzido nessa tradução como humildes, mas a ideia aqui é pobreza espiritual. O que isso significa é justamente o reconhecimento do meu próprio pecado. Bem-aventurado aquele que reconhece a sua pecaminosidade. Aquela pessoa que sabe que é pecaminoso, aquela pessoa que sabe, eu sou um zero esquerdo. O meu coração é desesperadamente corrupto. O meu coração é enganoso. E aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, aqueles que se vejam como pobres pecadores, portanto, eles são humildes diante de Deus e humildes diante um do outro. E eles estão no caminho, rumo à felicidade. Mas como isso é difícil para nós. Como é difícil para nós reconhecer a nossa própria pecaminosidade. A gente tem muito mais facilidade em desculpar, em justificar a nossa pecaminosidade, em vez de assumir a responsabilidade da nossa pecaminosidade. E a tendência hoje, a tendência do coração do ser humano, em vez de reconhecer a pecaminosidade, acaba exaltando a sua autojustiça. Ele diz, eu não sou tão ruim assim. Tem outros pior que eu. E começa a se comparar com outros e acha alguém um pouquinho pior e se exalta por causa disso. Eu não sou tão ruim como aquele. E o mal que eu acabo fazendo, se é que eu faço mal, o mal que eu de vez em quando venho a fazer, não é culpa minha. É porque eu moro numa sociedade ruim, corrupto. Esses políticos ali, que faz uma situação em que todos precisam viver desse jeito. Então, a minha pecaminosidade, se é que eu tenho pecado, não é culpa minha. É porque o meu pai me privou disso, a minha mãe me privou disso, ou porque a sociedade em que eu vivo, eu não fui amado do jeito que eu mereço ser amado. Então, todo parafernália para inventar, para desculpar, para justificar
para dizer, eu sou desse jeito, se é que eu sou mal, é culpa do outro, não é minha culpa. E a consequência disso é que nós se justificamos, dizendo que eu já sou bom o suficiente. Eu não preciso de Deus. E quando nós nos auto-justificamos, quando nós nos defendemos, e quando achamos que em nós mesmos somos bons o suficiente para ser aceitável, para ser aceito diante de Deus, nós somos rumo à miséria eterna. A chave para estar no caminho para a felicidade e bem-aventurança começa com o reconhecimento do meu pecado. Eu sou miserável pecador. E quem é culpado por isso não é a sociedade, não é minha família, não é nem Satanás. O culpado por isso sou eu. E eu sou completamente incapaz de me salvar. Eu sou totalmente incapaz de resolver o meu problema. Isso é o que significa estar pobre de espírito. Reconhecer a sua pecaminosidade, assumir a sua responsabilidade pela sua pecaminosidade, e então perceber a sua própria inabilidade de se salvar. Isso é o que ser pobre no espírito. Sou pecador por mim mesmo. E eu sou incapaz de resolver meu problema. Isso nos leva para a segunda, o resultado disso, dentro da humildade. Primeiramente, eu percebo que eu sou pobre do espírito. Segundo, eu pratico então o arrependimento daquilo. Bem-aventurados os que choram. Você já riu até chorar? Já acontece, né? Às vezes você vê alguma coisa tão engraçado, né? E de vez em quando isso acontece, né? Eu e meu irmão temos pouco tempo juntos, né? Mas a gente tem tanta coisa em comum de história, né? Que recentemente ele veio, passou um tempo com a gente, né? Para visitar Cleide, está conosco durante essa situação. Para ser honesto, eu chamei ele para vir porque eu achava que ele precisava vir para chegar a tempo para o culto fúnebre, né? Da Cleide. Mas ele já veio, já foi embora e Cleide ainda está conosco, graças a Deus. Mas de vez em quando eu com meu irmão, a gente faz algumas coisas juntos e isso nos lembra de alguma coisa, né? E a gente começa a rir. E daqui a pouco nós dois estamos chorando de tanto rir. É legal isso. Mas o que Jesus está falando é o contrário disso. Não é chorar, não é rir até chorar. É chorar até rir. É chorar até rir. Chorar até rir, o que é isso? Mas é justamente isso que ele diz. Bem-aventurados, felizes são os que choram,
O que acontece quando eu percebo a minha pecaminosidade, assumo a culpa da minha pecaminosidade, reconheço a minha inabilidade de me salvar, isso me leva a chorar. Nós tivemos um exemplo disso ainda agora. Daniel e Solange estavam aqui e quando começaram a falar sobre a sua vida antes de Deus entrar, os dois começaram a chorar. Porque perceberam a pecaminosidade do seu passado, perceberam a sua própria inabilidade de se salvar, e choraram diante disso. Não adianta a gente chegar ao ponto de, ok, eu sou pecador, mas estou nem aí. Sou pecador, reconheço, assumo, mas isso não faz diferença nenhuma em mim. Tem pessoas que reconhecem que são pecadores, assumem o seu pecado, mas amam seu pecado. Os seus corações não quebram diante do seu pecado. E falam, mas eu sou assim mesmo. Sou desse jeito. Estou satisfeito com isso. E por isso permanece até hoje nos seus pecados. Mas os humildes, os que vão achar felicidade, vão perceber a sua pecaminosidade e vão chorar, vão lagrimar, vão dizer, quem é que eu sou diante desse Deus santo que me ama tanto? Como é que eu posso ser desse jeito diante de um Deus santo e perfeito, tão gracioso e tão amoroso comigo? Que coisa! Como é que eu posso ser assim, diante de um Deus tão bondoso, que amorosamente me criou para o adorar? E eu estou aqui desse jeito. Como é que eu posso ser assim? E eu perceber o seu pecado, choram, arrependem, dizem, eu não quero mais isso. Oh Pai, tenha misericórdia de mim. Todo pecado é resultado de amor próprio. Quando Eva no jardim decidiu comer daquele fruto, ela comeu porque parecia bom, era desejável para fazer ela sábia. E ela decidiu se amar. Ao comer aquele fruto, ela deixou de fazer o que ela foi criada para fazer. Ela foi criada para amar Deus. Mas naquele momento, ela decidiu se amar. E cada vez que nós pecamos porque nós se amamos.
Nós nos amamos. Em vez de amar Deus, nós estamos amando a nós mesmos. Isso não é humildade. Os que vão ser bem-aventurados vão amar Deus, vão detestar o seu pecado. Bem-aventurados são os mansos. Mansidão é muitas vezes confundida em nossas mentes como fraqueza. A definição de mansidão que eu gosto mansidão é poder sob controle. Um cavalo é uma boa ilustração de mansidão. O cavalo é um animal muito poderoso. E o cavalo, ele pode fazer um estrago grande com todo esse seu poder. Mas quando o cavalo é domado, hoje em dia o cavalo virou um bicho de estimação, um bicho de lazer. Mas uns séculos atrás, o cavalo foi o bicho mais precioso na face da terra. Era o transporte, era o trator, era tudo para o ser humano poder ser mais produtivo. Então, o cavalo domado era um instrumento muito poderoso e útil nas mãos do seu dono, do seu mestre. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos que deixam o seu poder à disposição do seu mestre. Os que reconhecem a sua pecaminosidade, os que choram diante disso, ao ponto de dizer: eu me rendo. Tudo que sou, tudo que eu tenho, tudo que está dentro de mim, está submisso ao Mestre. É o manso, é o poder debaixo do controle. E nesse caso, o controle de Deus. A gente gosta de controle. A gente gosta de sentir que estamos em controle. Você já percebeu, né? Eu não sei se a esposa de outra pessoa faz isso. A Sandra não está aqui hoje, talvez ela vai assistir amanhã, mas quando eu estou dirigindo e ela está do lado, com certeza nenhuma outra esposa faz isso, né? Mas ela tenta dirigir do lado de lá, né? Quando eu estou aproximando mais, eu sinto que ela está freando ali, né? Ou que ela quer desviar de lá, né? Raramente eu sou passageiro num carro, né? Geralmente eu estou dirigindo, eu prefiro dirigir, eu gosto de ter controle. A gente gosta de ter controle. E às vezes nós sentimos que as nossas vidas estão fora de controle e a gente quer demais controlar as nossas próprias vidas. Sandra fez um comentário comigo, eu acho que foi anteontem, que a Sandra era muito mais controladora,
se preocupava muito com qualquer coisa que não era perfeita, né? Ela é bastante perfeccionista. E isso gerava alguns problemas no nosso casamento, porque o seu marido não é nada disso, né? Eu sou meio bagunçado, eu sou meio desorganizado, eu sou, né, produtividade para mim é muito mais importante do que perfeccionismo, né? Eu prefiro fazer muita coisa mais ou menos do que fazer poucas coisas bem feitas. A Sandra é o contrário. Então a gente acaba se equilibrando, mas isso gera algumas faíscas. E ela diz: depois da doença dela, ela percebeu que quem controlava as nossas vidas era o Senhor. E ela comentou: eu lembro quando eu lutava com o controle da minha vida, mas Deus me deu uma baita lição para me mostrar que Ele de fato controla todas essas coisas. Queridos, a gente não presta para controlar a nossa vida. Você quer deixar a sua vida em controle de um pecador tão vil quanto você? Ou seja, quando a gente quer controlar as nossas vidas, é que nós achamos que nós somos capazes disso. Isso não é humildade. Os humildes serão felizes porque eles reconhecem a sua pecaminosidade, choram por causa disso e por isso se submetem, se jogam, se colocam diante do Senhor. Eu agora estou debaixo do seu controle, me rendo, não presto para controlar minha vida. Vamos avante, eu vou perder meu avião e vocês vão perder paciência. O segundo passo, os próximos 3 todos falam de alguma forma a respeito de santidade. Diz: bem-aventurados os que têm fome e de sede de justiça, porque serão fartos. O segundo passo é os que procuram, os que desejam santidade. E desejos fala muito ao respeito do que nós temos. Desejos falam o que está de fato no nosso coração. Agora, santidade, justiça, é algo que nenhum de nós alcançaremos nesse lado do céu. Não há nem o justo sequer. Nenhum de nós somos justos. Então, parece que uma impossibilidade aqui. Mas a realidade é que todas essas bem-aventuranças, você percebe que todos são, eles herdarão, eles farão, eles serão. É tudo futuro. Jesus está falando: os justos farão isso, experimentarão isso. Então, hoje nós não somos justos, acabamos de falar que não somos justos. Somos humildes, pobres, pecadores. E agora ele está falando, peraí. Primeiramente você diz que eu preciso reconhecer a minha pecaminosidade para ser feliz. Agora você está dizendo que eu preciso ser santo para ser feliz. Mas é justamente isso. Porque a nossa santidade, a nossa justiça
não vem de nós. E de fato, a experiência de todos que reconhecem o pecado, arrependem do pecado e rendem ao Senhor, eles estão no caminho para a justiça. E mesmo que a justiça não vai ser a nossa experiência aqui na terra, os que são salvos em Cristo Jesus serão perfeitamente justos para toda a eternidade. Andarão para todo sempre no céu com santidade perfeita. Jamais pecaremos de novo. Seremos totalmente justos. Sem qualquer pensamento, motivo, desejo pecaminoso. Queridos, eu creio que céu vai ser céu, por muitos motivos. A presença de Deus, né? Rua de ouro, né? Sei lá o que. Mas, sabe o que eu estou mais esperançoso do céu? É parar de pecar. Já pensou na felicidade que vai ser viver sem pecado? Viver totalmente justo, sem qualquer desejo ou pensamento pecaminoso, não ter que lutar contra o pecado na sua vida. Queridos, a felicidade está exatamente conectada com a santidade. Então, se a felicidade do céu vai ser devido a uma santidade, uma justiça perfeita, a gente pode concluir que aqui a nossa felicidade vai também ser proporcional à santidade que pela graça do Senhor é produzido em nossas vidas. Você deseja isso? Você tem fome e sede da justiça? Você tem fome e sede, um desejo ardente do seu coração de ser santo? Você sabe quando você entra numa churrascaria, aquele cheiro? Talvez isso teria sido mais apropriado na próxima hora, né? Mais perto do almoço, né? Mas você, ao entrar numa churrascaria, você sente aquele cheiro da carne e o que acontece? Dá água na boca, né? Você não veja a hora, né? Cadê o garçom? Deixa eu me pedir logo bebida para eu poder pegar fingir que eu estou pegando salada ali, mas para eu poder sentar e poder chegar à calabresa, poder chegar à picanha, porque, né, é isso que você está com água na boca, desejoso de comer aquela carne. Quando foi a última vez que você acordou com água na boca, com desejo ardente de ser santo? Com uma expectativa tremenda, saudades do céu, dizendo: oh, como é que eu vou sentir lá? Eu tenho tanta fome, tanta sede. O desejo ardente do meu coração é ser como Cristo é. Como eu quero isso. Eu tenho fome e sede dele porque eu não tenho. O problema de um rodízio de carne é que depois de uma hora lá dentro, pecando, você sai de lá com barriga cheia dizendo: eu nunca vou comer nada de novo. Espera algumas horas, você tem fome de novo. Mas sabe,
fome e sede da justiça é algo constante em nossas vidas que a gente nunca vai encher. E eu creio que a nossa santidade e pureza vai ser crescente para toda a eternidade. A ausência de pecaminosidade, eu creio que não significa perfeição e santidade. Eu creio que nós vamos crescer durante toda a eternidade em santidade, em amor a Deus, em capacidade de adorar a Deus, de poder progredir no nosso amor, conhecimento de Deus e regozijar nisso. Dizer, uau! Eu achava que estava feliz 1 bilhão de anos atrás, mas agora a minha felicidade é Eu creio que o céu vai ser isso. Brasileiro ganhando Copa do Mundo é nada em comparação à alegria de andar em santidade e ter fome e sede disso. A gente tem fome e sede daquilo que não temos. Então os que andam ali dizendo, oh, estou já cheio de santidade, vão viver triste para toda a eternidade. Mas os que reconhecem a sua pobreza e desejam ardentemente a justiça, desejam santidade na sua vida como alvo mais precioso da sua vida, e perseguem, vão atrás. Razão que você levanta todo dia, vai para aquele trabalho que você não gosta de fazer, é fome. Você sabe que a fome vai bater, e tem que ter feijão. Bem-aventurados os misericordiosos, os que dispensam misericórdia, são pessoas que vivem assim devido ao reconhecimento do seu próprio pecado. Os que têm experimentado o perdão de Deus na sua vida, os que desejam santidade, os que têm experimentado perdão, eles acabam sendo misericordiosos com os outros como resultado disso. Muitas vezes a nossa imagem de alguém santo, alguém que se acha santo, a tendência de alguém que não tem fome e sede de santidade, porque já se encheu de santidade, já acha-se enchido de santidade. Essa pessoa que se acha cheio de santidade, ele anda pelo mundo olhando assim e diz, você é pecador, chupa limão. Não é assim? As pessoas que se acham santo vão achando defeitos em todo mundo porque sentem bem fazendo isso. Você é pior que eu, miserável pecador. E fica ali julgando o outro, criticando o outro, dedurando o outro. Porque aqui, assim que se levanta, mas os verdadeiros santos, os que têm recebido a justiça de Cristo na sua vida, sem merecer, pela pura graça do Senhor, serão misericordiosos.
Vão dizer: essa graça que eu alcancei, eu nunca mereci. Como é que eu posso julgar qualquer pessoa que ainda não alcançou essa graça, essa misericórdia? Aquelas pessoas amarguradas, aquelas pessoas legalistas, aquelas pessoas caras fechadas, acusadoras, não graciosas, não misericordiosas, são assim porque não experimentaram o perdão, a misericórdia de Deus. São cheios de alta santidade, mas são longe da santidade de Deus. São fariseus da vida, que se acham santos, mas nem chegaram a ser pobres de espíritos. Mas os verdadeiros santos têm corações quebrados, reconhecem a falta de santidade, por isso têm fome dele. Então naturalmente são graciosos, misericordiosos com aqueles que estão junto com eles buscando. E quando vê uma outra pessoa pecando, a gente chega de lado e diz: meu amigo, nós estamos no mesmo barco. Pela graça de Deus, talvez eu possa estar um pouquinho na sua frente hoje. Por isso eu estou aqui ajudando, erguer você, porque amanhã eu posso precisar de ti. Isso é misericórdia, isso é santidade. E a falta de graça, a falta de misericórdia é pecado. A falta de perdão é pecado. Não é sinal de santidade você não perdoar, não demonstrar graça. Isso é o cúmulo de pecaminosidade, é a arrogância plena, é uma garantia de uma vida cheia de tristeza, remorso e choro aqui e para toda a eternidade. Bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração. Uau! Querido, Jesus não oferece para nós um makeover. Você sabe o que é um makeover, né? Aqueles programas na televisão que pega uma pessoa, né, que aí troca roupa, troca cabelo, coloca maquiagem, faz um makeover. Diz: nossa, puxa vida, a pessoa parece 10 anos mais nova. Uma casa que é tudo feia, né? Faz um makeover da casa. Mas trabalha apenas a fachada. Não é isso que Jesus oferece para nós. Em Cristo Jesus nós somos oferecidos uma limpeza do coração. Uma mudança de coração que acontece em nossas vidas. Não apenas uma mudança de comportamentos externos para impressionar pessoas, mas uma mudança de dentro para fora. O que Deus oferece para nós em Cristo Jesus é uma transformação de coração. E bem-aventurados os que Jesus limpa. E quando nós reconhecemos, arrependemos do nosso pecado e desejamos a santidade, experimentamos o perdão de Deus. O Jesus Cristo, Ele entra em nossas vidas, somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele nos limpa, Ele nos lava,
e recebemos um novo coração. E por isso começamos a sentir um progresso na santidade, nós começamos a sentir um progresso em nossas vidas, caminhamos mais perto do Senhor, e por isso um dos frutos do Espírito é a alegria, porque começamos a sentir o resultado, a bem-aventurança, porque a limpeza do coração já começa, e as lágrimas acabam em riso. Então choramos até rir, porque quando Cristo limpa o coração, oh, que alegria. O terceiro passo nesse caminho é perseverar na hostilidade. Ao reconhecer a nossa pecaminosidade e através de fé em Cristo Jesus e a sua morte em nosso lugar, alcançar a justiça de Cristo sendo transferido para nós, começamos então a viver e praticar a santidade. O resultado disso em nossas vidas é que ainda vivemos no mundo caído, onde nós vamos experimentar hostilidade, onde nós vamos experimentar perseguição. Então ele diz: bem-aventurados os pacificadores. A gente precisa de um pacificador no meio de guerra, no meio de conflito. Nós vivemos num mundo que está em conflito. E onde há pessoas, há pecado. Onde há pecado, há conflito. E então nós estamos em conflito com esse mundo. O mundo está em conflito um com o outro. Estamos cheios de conflito ao nosso redor. E muitas vezes conflito direcionado a nós. Pecado gera conflito. E Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Diante de conflito, você tem duas opções. Você pode ou aumentar o conflito, participando no conflito, ou você pode chegar e acabar com o conflito. Imagine um fogo e você tem na sua mão um balde de gasolina e outro balde de água. Os que praticam conflito vão pegar a gasolina, vão jogar no fogo, e o conflito vai explodir, vai ser maior ainda. Mas o pacificador vai chegar com um balde de água, ele vai apaziguar toda aquela situação. Então o pacificador, ele ajuda outras pessoas a entrar em paz, ele chega para auxiliar pessoas que estão em briga, e pessoas que têm experimentado a misericórdia, a graça de Deus, são bons para fazer isso. Mas o pacificador também, ele joga água de balde fria no conflito que vem na sua direção. Às vezes é fácil eu ajudar duas pessoas que estão brigando a ter paz. Oh, irmão, olhe para o lado dele, vamos pensar um sobre o outro. É fácil para mim fazer isso. Mas quando alguém vem em cima de mim, começa a me criticar, começa a me atacar, começa a me insultar, eu quero pegar aquela balde de gasolina e dizer: você começou um fogo? Quer sentir fogo? É se defender diante disso e reagir diante disso. E Jesus diz: bem-aventurados os que não reagem assim.
Aquela pessoa que chega contigo e diz: eu não gostei quando você fez isso, isso foi muito mal feito. Eu sei, irmão. Eu gostaria de poder fazer melhor. Eu tenho muito para progredir. Você poderia orar comigo? Ore comigo para eu poder fazer melhor. E como é que eu poderia ser feito melhor? Será que na próxima vez você poderia me ajudar? Esse é um pacificador. Que não sente a obrigação de se defender, se justificar, se exaltar. Na luz de uma crítica. Mas alguém que é criticado e diz: eu mereço muito mais crítica do que isso. Obrigado por sua graça, porque realmente foi muito mal feito, muito pior do que eu imaginava, mas eu preciso da sua ajuda para melhorar. Qual a sua atitude diante da crítica? Bem-aventurados os perseguidos. E é isso que acontece quando nós começamos a viver uma vida de santidade. A nossa santidade diante do mundo é uma ofensa. É uma ofensa porque eles olham para a santidade e dizem, eles faz eles sentir pior sobre si mesmo. Lembra, quem está cheio de autojustiça está sempre procurando pessoas piores que eles. E quando acha alguém que ele julga melhor que eles sentem mal. Não gostam de sentir mal. Então fazem tudo para trazer você de baixo para o nível deles. E perseguem, criticam, vão atrás. E se for necessário, matam. E Jesus diz que é bem-aventurados os que têm uma santidade ao nível de merecer ser perseguido por Ele. Bem-aventurados quando por minha causa injuriam, perseguem e mentindo falam todo mal contra você. A perseguição dos santos, queridos, o mundo não joga limpo. Não joga limpo. Tem problema nenhum em mentir. Jesus foi crucificado com testemunho comprado. Mentiram contra Jesus e por isso crucificaram Ele. Se mentiram contra Jesus para o crucificar, mentiram contra os apóstolos, pagaram pessoas para testemunhar contra o Paulo, para ele ir preso. O mundo não joga limpo. E se nós vamos então entrar no mundo podre com a nossa santidade, eles não vão gostar. Eles vão nos perseguir, eles vão atrás, eles vão mentir contra nós. E possivelmente nós vamos presos. Muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos por viver uma vida santa dentro dos seus contextos. Um dia pode chegar aqui. Um dia por pregar o Evangelho, um dia por praticar a santidade, crentes poderão ser presos, perseguidos, mortos. Hoje, para a gente anunciar o gracioso Evangelho que nós experimentamos em muitas partes do mundo, significa você ser julgado, preso e mortos. A gente não gosta de dor. A gente gosta de controle e não gosta de dor. Eu não gosto de dor. Mas, queridos, dor é uma dádiva de Deus.
Dor física é uma dádiva de Deus. Ele nos alerta quando algo está errado. Então tem pessoas que têm uma doença que não sentem dor. Essas pessoas morrem, né? Estão lá com a sua mão no fogão. Que cheiro é esse? Mão está queimando, virando uma picanha. O cheiro é bom, né? Quando percebe, a mão está toda queimada, porque não sentiu dor. Sentiu o cheiro da mão, da mão cozinhando, mas não sentiu dor. Perde a mão. Hanseníase faz isso. Dor é uma dádiva de Deus, mas dor é um instrumento de Deus para promover e produzir cada vez mais santidade em nossas vidas. E então, quando somos perseguidos, quando somos insultados, quando somos presos e até mortos, podemos ter certeza que é o nosso bondoso, soberano Deus trabalhando em nós. E o resultado é felicidade. É por isso que Jesus diz: regozijai, exaltai, salto, pulo de alegria. Estou sendo perseguido por Cristo. Não é isso que João e Pedro fizeram? Se Jesus, os apóstolos e todos, Jesus diz, pela alegria diante dele, ele sofreu morte, até morte de cruz. E a perseguição é fonte de alegria em nossas vidas, porque grande é o galardão no céu. Eu creio que aqui nesse texto a gente encontra um ciclo de felicidade. Porque o resultado de humildade em nossas vidas é sede e fome de santidade. A humildade acaba produzindo em nossas vidas santidade. A prática de santidade acaba produzindo em nossas vidas hostilidade com outros. A gente experimenta hostilidade, perseguição. O resultado de hostilidade em nossas vidas é humildade. A gente se torna mais humilde diante de perseguição, diante de crítica, a gente é para ficar mais humilde ainda. E essa humildade em nossas vidas produz mais santidade. E o resultado disso é mais hostilidade. Com mais humildade, com mais santidade, com mais hostilidade. E é um ciclo vicioso cujo resultado é uma felicidade cada vez mais crescente em nossas vidas. Queridos, não justificam seus pecados. Assume a responsabilidade da sua pecaminosidade. Arrepende do seu pecado. Chora diante do seu pecado. Ama Deus de todo o seu coração. Tenha fome e sede de justiça. Perdoa o seu próximo, age com misericórdia e confia no Senhor Jesus Cristo para limpar o seu coração pelo sangue na cruz dos Calvários. O departamento japonês cantou um hino precioso hoje, né? Quem pode limpar o nosso coração? Nada além do sangue precioso de Jesus.
Diante disso, espera crítica, perseguição. Seja um pacificador. Aguenta a dificuldade, a perseguição. Analisa a sua vida e cresce humildade com isso. Seja fiel diante das dificuldades. Cresce com isso. E regozija na dádiva de Deus. Pai, agradecemos esse texto tão precioso e poderoso. E pedimos a Tua graça para podermos praticar e experimentar essas boas-aventuranças tão preciosas. Em nome de Jesus. Amém.